Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luas e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje vamos continuar a falar de Jornada nas Estrelas, a série clássica. Vamos continuar de falar de TOS, né, The Original Series, né? E estamos na terceira temporada, mais especificamente no 10º episódio, pela numeração da Netflix, tá? E esse episódio é intitulado Os Herdeiros de Platão, escrito pelo Meyer Dolinsky. Gente, mais um episódio icônico de Jornada nas Estrelas. É o famoso episódio do beijo interracial entre o Capitão Kirk e a Uhura, que tanto alvoroço provocou na televisão naquela época e nos Estados Unidos, que você via um homem branco e uma mulher preta, né, beijando na televisão num país ultra racista, numa época de efervescência cultural, vamos dizer assim, totalmente racista acontecendo nos Estados Unidos, né? E a gente vai ver isso, né? Jornada nas Estrelas rompendo essa barreira, né? Então é um episódio histórico, um episódio importante, um episódio icônico, mas também, infelizmente tenho que dizer aqui, é um episódio muito ruim, tá? Ele tem alguns pontos positivos, tá? Não é só o beijo interracial, não, tá? Mas o desenvolvimento, a concepção do episódio, entendeu? Ela é triste, né? Ele vai falar, o que acontece? A Enterprise ela chega num planeta, né? Ela atende um pedido de socorro e quando ela chega lá parece que ela está na Grécia Antiga. O que acontece? Você tem essa civilização alienígena aí que foi para a Terra na época da Grécia Antiga, né? Na época do Platão, ficou totalmente apaixonada, vamos dizer assim, pela cultura grega, né? Pela filosofia do Platão, coisa e tal. E quando essa cultura grega, né, da Terra entrou em decadência, eles voltaram para o espaço e se estabeleceram nesse planeta, né? E aí o que acontece? Eles foram eles mandaram um pedido de socorro para a Enterprise porque o líder dessa cultura, tá, tava com um ferimento na perna, né? E aí o Dr. McCoy foi lá para cuidar desse ferimento. Só que outro detalhe era o seguinte, né? Eles tinham, vamos dizer assim, esses gregos aí, esses 38 gregos do espaço, vamos dizer assim, né? Eles eram servidos por um anãozinho chamado Alexandre, né? O Alexandre, para mim, é o grande barato desse episódio. Eu vou falar sobre isso posteriormente, daqui a pouco com vocês. E aí, esses alienígenas, né, eles tinham uma habilidade psicocinética muito forte, eles tinham mais de 2.000 anos de idade, né? E eles tinham o poder de controlar, entendeu? Qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer ser vivo, qualquer coisa inanimada, eles tinham poder, superpoderes sobre as pessoas, vamos dizer assim, né? E aí, extremamente arrogantes, né? Porque tinham aquele poder total, né? Dizem que poder absoluto corrompe absolutamente, né? A própria Star Trek já falou isso, né? A própria série clássica já falou isso num determinado episódio. E aí o que vai acontecer? Eles querem, né? Esse líder dessa civilização grega quer que o Dr. McCoy fique, né? Para poder prestar atendimento médico quando necessário. Como eles são hiperpoderosos, eles são totalmente ociosos, mas também eles acabam, né, se ferindo, se machucando muito fácil, entendeu? Então eles precisavam, né, dessa ajuda do Dr. McCoy, e o Dr. McCoy não quer ficar. E aí começa toda a coisa, né? O Kirk, não querendo ser controlado, né, por esses alienígenas, né, ele vai subir nas tamancas, bem do jeito de macho alfa dele, né? Esse líder grego aí não vai gostar dos modos do Kirk, né? E vão colocar o Kirk e o Spock nas situações mais humilhantes que vocês possam imaginar, né? E aí é aquela coisa, né? Você vai ver, é um episódio perfeito, né, pro overacting do William Shatner, né? Que realmente ali, né, ele deu um show de overacting, né? Porque a situação era totalmente adequada para o William Shatner mostrar seu overacting, né? Foi ridículo, foi totalmente ridículo tudo isso que a gente viu, né? Ficou uma coisa cansativa de tanto você ver aqueles gregos lá controlando o Kirk e o Spock, né, no caso, né? Você vê o Spock dançando lá, fazendo aquelas danças espanholas, só faltou as castanholas, coisa e tal, né?
o Spock rindo, o Spock chorando, né? O Spock cantando, né? Isso foi bacana, né? Agora, é interessante você ver que o Leonardo Nimoy, por fazer o personagem do Vulcano, ele teve que ter um estilo de interpretação mais contida. Então, essa coisa, né, dessas situações extremas, né, mostraram, né, que o Leonardo Nimoy tinha uma, vamos dizer assim, ele teve mais chances, né, de mostrar as habilidades dele de ator do que ser só um vulcano ali sem emoções, né? E aí, como ele é um vulcano e ele tem que mostrar as emoções de uma forma um pouco mais contida, a coisa ficou interessante, né? A coisa ficou bacana, ficou interessante. A parte que ele canta é muito interessante, né? A parte que ele ri, que ele chora é muito interessante. É um riso, é um choro contido, entendeu? Ele ficou lá no colo do Alexandre chorando, coisa e tal. Agora o William Shatner se esbaldou, cara. O William Shatner soltou a franga completamente. Ele fez caras, fez bocas, deitou, rolou, fez gestos estapafúrdios, coisa e tal. E também ele foi responsável pela pior imitação de cavalo da história da humanidade. Tá? Foi a coisa mais ridícula desse mundo. Vocês vejam o episódio que teve uma hora que ele ficou de 4, né? E aí o nosso Alexandre subiu nas costas dele, montou nele, e ele andando de 4 começou a imitar um cavalo. E aquela imitação de cavalo foi um negócio simplesmente horrível. E eu não consigo entender como um cara que gosta tanto de cavalo faz uma imitação tão horrível de cavalo quanto aquela, entendeu? Então esse negócio assim, quando você olha, você fica assim, meu Deus do céu, por que eu tô vendo isso, entendeu? Você fica com vergonha de ver o episódio, você fica com vergonha de ser trekker, de tão ruim que é aquele negócio ali, entendeu? É claro que, né, a impressão que dá é que eles estão lá na escolinha de teatro da Maria Clara Machado, estão lá no tablado lá, que eles têm que ficar fazendo coisas da cabeça deles, entendeu? Bem no início da carreira lá, coisa e tal, entendeu? Parecia muito isso, né? Mas vamos, pois bem, apesar do episódio pegar boa parte do episódio, você ter essa situação completamente ridícula, né? O que vai acontecer? Qual é a ficção científica envolvida no episódio, que é o importante que a gente tem que falar aqui? Quando eles chegaram a esse planeta, eles começaram a comer, né? Os suprimentos de alimentos dele acabaram, né? Desses gregos aí, e eles começaram a comer os alimentos do planeta. E dentro dos alimentos do planeta você tinha uma substância que, né, vamos dizer assim, dava essas habilidades psicocinéticas. Então era só você isolar aquela substância, inocular no sangue, esperar um pouco e você ficava com o mesmo poder dos caras. O anão acabou não ficando com esse poder mesmo comendo a comida do planeta. Por quê? Porque ele era anão, coitado, né? Aí o que acontece? O Dr. McCoy fez seus paranauês lá, deu uma leve alterada na substância e inoculou no anão também, para o anão também ficar poderoso. E aí vai acontecer, né, de a enfermeira Chapel e a Uhura serem teletransportadas, entendeu, contra a vontade delas para o planeta, né, porque o líder lá dos gregos queria fazer uma grande festa para receber o Dr. McCoy e colocar a Uhura, né, e a Chapel fazendo, vamos dizer assim, encenações amorosas, né, com o Kirk e com o Spock. E aí é que você tem a cena do beijo interracial, tá? Mas antes de eu falar da cena do beijo interracial, é muito legal você perceber, né, que a enfermeira Chapel e o Spock acabam também se beijando, só que elas acabam se beijando numa situação forçada, né? E a enfermeira Chapel falou: eu sempre quis estar nessa situação com o senhor, mas agora a única coisa que eu quero fazer, entendeu? É sair daqui correndo, entendeu? Porque eu estou me sentindo muito humilhado. E aí eles acabam se beijando dessa forma depois de muita resistência, né? Então é interessante você ver, né, a Majel Barrett, né, e o Leonardo Nimoy ali fazendo essa encenação. Com relação à questão do beijo interracial, tem uma coisa muito interessante que eu acho que o William Shatner falou no Memories, né, no livro dele, né, que é essa cena, entendeu? Por ser uma coisa que ia provocar, vamos dizer assim, muito alvoroço na sociedade americana, essa cena ela foi filmada de duas formas, né? Ela foi filmada lateralmente, onde você vê o lábio do William Shatner e da Uhura se tocando, né? E ela foi feita também por trás da Uhura. O que acontece? A Uhura estaria de costas para a câmera, você só veria o cabelo dela,
e você veria o William Shatner beijando ela, mas você não veria os lábios se tocando, né? Então foram feitas essas duas filmagens justamente para, né, escolher a que, vamos dizer assim, agredisse, né, entre aspas, menos o público WASP, né, o público branco, anglo-saxão e protestante, né? E aí o que vai acontecer? O William Shatner sabia que se fizesse essas duas cenas, que eles não iam aproveitar a cena onde os lábios se tocavam. Então o que o William Shatner fez de propósito? Na cena que a Uhura estava aparecendo de costas para a câmera, na hora que o William Shatner vai beijar a Uhura, o que acontece? Ele beija a Uhura, olha fixamente para a câmera e enverga os olhos assim, entendeu? Para estragar, entendeu, a cena, para eles usarem a outra, né? Isso pelo menos foi o que ele falou, se eu não me engano, no Memories isso está lá, tá? Então é interessante a gente ver isso, né? O beijo interracial realmente provocou bastante alvoroço na época, né? E o episódio ficou marcado por causa disso e a série ficou marcada por causa disso. Agora, além dessa questão, né, do beijo interracial, da questão da diversidade, é muito interessante, né, como eu falei no início desse vídeo aqui, falar do personagem do Alexandre, né? Que ele é um anão, né? E ele ali está, vamos dizer assim, sendo uma espécie de servo daqueles gregos lá, completamente lindos, completamente eugênicos, completamente superpoderosos, entendeu? E completamente arrogantes, né, no caso, né? E ele fica numa situação ali de que realmente ele queria sair daquilo, entendeu? E aí o Kirk fala que na federação, coisa e tal, na Terra, as pessoas não são tratadas dessa forma, elas são respeitadas, coisa e tal. E ele acaba querendo, né, sair do planeta, né? E vai ter uma hora que ele fica com uma raiva muito grande, ele fica com vontade de matar aqueles gregos, né? E aí ele quebra um vaso para pegar um caco lá, para poder espetar lá os caras lá, e o Kirk, não, calma, coisa e tal, não sei o que, coisa e tal. E o mais interessante é também, né, e o Kirk falava assim, você pode ter esse poder, né? Depois que eles descobriram lá a substância, ele falou, você pode ter esse poder e governar esse planeta. Ele fala, eu que fiquei sendo humilhado por esse poder, você agora acha que eu quero ter esse poder e ficar humilhando os outros? Eu quero a distância de tudo isso, entendeu? Então foi uma coisa muito bacana. É claro que no final do episódio, o que vai acontecer? Quando o Kirk começa a ter o poder, né? Ele também tem uma hora que ele controla o anão lá, né? Porque o anão pega uma faca pra matar o líder lá, né? E o Kirk... E aí o Kirk, tipo assim, começa... Segura o anão, né? Não deixa o anão coisar, né? E aí fica aquele negócio, o Kirk e o grego lá medindo forças dos poderes dele, o anão pra lá e pra cá, coitado, com a faca, né? Aí vai chegar uma hora, né, que o anão coloca a faca nele, né, no grego lá, né? E ele vai matar o grego, o que acontece? O Kirk não faça isso. Por quê? Porque não é o Kirk que está forçando o anão a matar o grego, é o anão que já tinha adquirido o poder, que ia matar o grego mesmo, né? E aí fica aquela situação, né, do Kirk, não faça isso, não seja igual a eles, coisa e tal, né? Porque o anão não queria ser igual a eles, mas o anão também estava muito revoltado da vida, né, coitado, por ficar naquela situação humilhante sempre, né? Então tinha hora que ele queria matar os caras mesmo. Aí o Kirk deu uma segurada, não faça isso, coisa e tal. Aí o anão chegou e falou assim, não, o negócio é o seguinte, o anão passou, mas deu uma apagada de geral, apagou geral lá, né, com os gregos lá, falou que eles enojavam, que eles me enojavam, que eu não queria ficar naquele planeta, eu não queria comandar eles, eu não queria ter poder sobre eles, eu poderia muito bem fazer isso, mas toda essa sua beleza grega, todo esse seu poder, toda essa arrogância de vocês me enojam, entendeu? Esculachou os caras, né? E o Kirk também falou, o negócio é o seguinte, né, para esse grego aí, né? O negócio é o seguinte, agora, entendeu? Vocês não vão fazer isso porque a gente tem como conseguir esse poder, a gente tem como ficar mais poderoso com vocês, então para com essa arrogância, desce das tamancas, entendeu? E o episódio termina com o Alexandre indo alegremente para a Enterprise, sendo, vamos dizer assim, um visitante, um convidado. E confesso a vocês, gente, não seria nada demais, entendeu? Se ele aparecesse em outros episódios da terceira temporada, não. Ou sei lá, ou como um visitante, ou como um alferes. Não seria nada demais se o Alexandre continuasse, não, cara. Seria interessante ver isso. É uma coisa que eu fico pensando aqui. E se o Alexandre continuasse para deixar de ser
aquela visão cômica de anão, né? E trabalhar isso. Então é um negócio interessante a gente ver isso, nessa questão da diversidade. Você pega as pessoas que sofrem de nanismo, que sofrem de preconceito até hoje, e naquela época, né? Você falar que essas pessoas que sofrem de nanismo são tratadas com preconceito e que elas querem também ser tratadas como iguais, não querem ser tratadas com preconceito. O episódio aborda isso, além da questão do beijo interracial. Então, nesse ponto, beijo interracial, a construção desse personagem do Alexandre, entendeu? O episódio é bom, ele é bacana, entendeu? Agora, aquela coisa de botar lá o Kirk e o Spock lá dançando, Macarena, o Kirk lá imitando cavalo, entendeu? Sabe? Aquilo e você como é que fala? Ficar muito tempo em cima daquilo, isso realmente enjoou um bocado. Isso realmente dá uma manchada feia nesse episódio, entendeu? Principalmente a imitação de cavalo do William Shatner, que simplesmente ele é horrível. Eu sugiro que vocês só vejam essa parte, entendeu? Que ela é muito ruim mesmo, tá certo? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera. O vídeo rendeu, né? E numa outra oportunidade a gente conversa mais sobre Jornada nas Estrelas com vocês, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.